Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre MPLS, Multiprotocol Label Switch. Então a ideia aqui, galera, é passar para vocês a parte conceitual do MPLS ali, explicar por que ele existe, voltar um pouquinho ali, falar um pouquinho sobre o fluxo de tráfego convencional no switch também, no roteador, explicar as diferenças e depois a gente vai para a parte label, a parte MPLS e é isso. Para adiantar, já dá o like aqui no vídeo, compartilha aí com seu amiguinho para ajudar aqui o canal a crescer. E recado dado, agora roda a vinheta e vamos aí para a aula. Só a primeira coisa que eu vou explicar aqui é só uma revisão também, né? É um fluxo de tráfego aqui entre dois computadores que estão na mesma rede. Então a gente tem o computador A e B aqui, eles estão com a telinha vermelha ali. Eu vou abrir um ping aqui do PCA, do computador A, para o computador B. Então eu vou pingar aqui o 192.168.10.3. O que vai acontecer? A máquina A, onde eu estou originando esse ping, né? Ela vai montar a sua pilha de protocolos ali para deixar aqui mais simples. Eu vou começar ali da camada 3, eu vou colocar aqui IP de origem 192.168.10.2, que é a máquina A, o IP dela é 192.168.10.2. O IP de destino é o que você passou por parâmetro ali dentro do ping, né? Ping, o IP de destino, então o IP de destino aqui ela já sabe também. O MAC address de origem, a gente está numa rede Ethernet aqui, numa rede multi-access. O MAC de origem ele já está conectado ali na placa de rede fisicamente, e aí ele coloca ali na camada 2 o endereço MAC de origem. E aí tem o endereço MAC de destino, só o MAC de destino ele não sabe. Como ele não sabe, ele vai ter que descobrir isso aqui na rede. Ele tem um endereço de câmara 3 de destino, mas não tem um endereço de câmara 2 associado a esse endereço de câmara 3 ali do destino. Então ele tem o IP, mas não tem o MAC. Não tem como ele pular da camada 3 para a camada 1, colocar aquilo ali já no meio de transmissão. Ele tem que passar pela camada 2 para depois chegar na 1. E aí o que acontece? Para fazer isso ele vai chamar aqui um ajudantezinho aqui da camada 3, que é o ARP, né? E a gente tem o Address Resolution Protocol, ele serve justamente para isso. Eu tenho um endereço de camada 3 de destino, mas preciso descobrir o MAC, ele manda um ARP request, esse ARP request ele usa um broadcast de camada 2, aí ele coloca ali no endereço MAC de destino tudo F, né, esse é o endereço especial de camada 2, o endereço MAC especial, que fala, cara, eu quero falar com todo mundo desse segmento de rede, e esse broadcast vai ser enviado ali no switch. Esse frame, né, que a gente chama ali, vai entrar ali na porta Ethernet 0/2 ali do switch, o switch aproveita que esse frame está entrando ali e anota que na porta Ethernet 0/2, tá vindo ali um frame com um MAC de origem final A, então ele anota e fala assim, cara, na porta 2 tem um dispositivo ali, ó, com final A. O MAC address dele, né, são 48 bits, final AAAA. Beleza, ele anota aquilo ali, tá populando a sua tabela MAC. Ele manda esse broadcast para todas as portas ativas desse switch, exceto a que ele recebeu, então ele vai mandar na porta Ethernet 0/1, que tá ligado ali ao roteador. Esse frame não tá endereçado, esse pacote, no caso, aqui, esse ARP request, não tá endereçado ali pro IP ali do R1, né, o 192.168.10.1. Ele está endereçado aqui para a máquina B, esse broadcast é lógico que vai chegar ali também na máquina B, a máquina B vai processar esse cara porque tem um endereço ali de câmara 3 para ele, né, então 928.10.3, e aí a máquina B vai responder esse ARP request falando o seguinte, cara, eu sou o IP 928.10.3 e o meu MAC é o final BBBB. E aí ele monta aqui, né, com o ARP reply, ele vai montar aqui a camada 3, IP de origem, o IP da própria máquina, PCB, IP de destino vai responder para quem perguntou para ele foi o 192.8.10.2, a máquina A, MAC de origem vai ser o MAC address da própria placa de rede ali, o PCB, e o MAC de destino vai ser para quem perguntou para ele, né? Quem perguntou para ele foi o MAC final A, ele responde para o final A. Esse frame também vai entrar na porta Ethernet 0/3 ali, então todo frame que entra, ele anota ali na tabela MAC, né? Se tiver zerado ali, ó, coloca ali na porta Ethernet 0/3, frame ali, final BBBB, e aí vai chegar do outro lado na máquina A. A máquina A agora consegue alcançar a máquina B diretamente, né, sem ficar mandando ARP request, sem ficar mandando broadcast. Esse ARP vai ser armazenado ali por um tempo e agora a comunicação consegue ser feita ali. Então repare que quando a gente tem a comunicação ali puramente na câmara 2, eu só uso os dados que estão ali no frame, né? Só uso endereço MAC de origem e endereço MAC de destino. Eu não preciso manipular ali os IPs. Agora, a gente tem aqui o cenário onde eu vou mandar um pacote da máquina A para a máquina D. Repare que eles estão em redes diferentes. A máquina A está na rede 192.8.10, a máquina D está na 192.8.30. E aí a gente tem um fluxo de tráfego um pouco diferente, né? A gente vai ter que passar por um roteador. Então é para isso que serve o roteador, né? Para conectar redes diferentes. Então a gente tem aqui um 192.8.30, um 192.8.10, separado também por outras redes diferentes, né? 10.012, né? 10.023.
Mas o fato é que a máquina A, quando ela quiser dar um ping e alcançar alguém que está numa rede diferente dela, ela vai ter que mandar esse pacote para o Default Gateway, que seria ali a portinha Ethernet 0/0 do R1, né, que liga ali na rede local, o segmento onde a máquina A está. Então o IP de origem vai ser 192.168.10.2, a máquina A, o IP de destino 192.168.30.3, que é ali a minha máquina D, o MAC de origem vai ser o da máquina A, só que o MAC de destino vai ser o endereço de camada 2 do Default Gateway. Então ele coloca como MAC de destino o final 1111, que é o endereço MAC da porta Ethernet 0/0 ali do R1. Então o endereço MAC de destino vai ser esse aqui. Repare que precisa ter, né, a configuração do Default Gateway configurada na máquina, senão eu não vou conseguir mandar tráfego para uma rede diferente da minha. É para isso que existe o Default Gateway, mandar um tráfego para uma rede diferente da minha. E aí esse tráfego vai conseguir alcançar ali o R1. Chegou aqui no R1, a estrutura do meu frame vai ser essa aqui, né? MAC de origem AA, MAC de destino final 1111, e dentro do meu frame vai ter ali o pacote, e dentro do pacote vai estar ali o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Roteador é um dispositivo de camada 3, ele toma uma decisão baseado em endereço IP. Então, para tomar a decisão de roteamento, ele precisa extrair de dentro do frame o pacote, para olhar ali, né, como se eu tivesse ali duas caixinhas. Dentro da caixinha que chegou ali do correio, eu tenho a caixa que eu preciso com as informações que eu preciso. Então eu preciso extrair de dentro do frame o pacote para conseguir ver ali o endereço IP de destino. Então o que o roteador faz? Ele abre a caixa, né, vê ali dentro que tem ali o IP de destino 92.830, ele tem que chegar na rede 92.830, ele vai consultar a sua tabela de roteamento para fazer o processo de encaminhamento ali para o próximo salto. Nesse caso aqui, o R2. Vamos supor que todos os roteadores aqui tenham rotas para chegar na rede 92.830, que seria ali o R1 manda para o R2, o R2 manda para o R3, e tem o processo de volta também, né, para foldar ali para a rede 92.810, R3 manda para o R2 e R2 manda para o R1. A gente está fazendo só um sentido para ficar mais simples aqui. E aí ele olhou que o IP de destino vai ser ali 192.830, né, pertence à rede 192.830, viu que tem rota para esse cara e ele precisa encaminhar isso para o R2. Como ele precisa reconstruir o seu frame, né, aquele frame que chegou ali, não interessa para ele mais, o MAC de origem e o MAC de destino que chegaram ali, aquele frame não interessa para ele, a comunicação do frame é só local, ele precisa reconstruir esse frame, ele tirou da caixa, ele vai ter que colocar numa caixa nova, essa caixa nova, o MAC de origem vai ser o endereço MAC da interface de saída, no caso aqui, Ethernet 0/1, aqui vai para a direita ali, esse vai ser o meu MAC de origem, e aí o MAC de destino, como é que ele faz para descobrir o MAC address de destino? Ele já tem o IP do próximo salto, que é o IP 10.012.2 ali do R2, ele vai mandar um ARP request, vai ter um ARP reply, e ele consegue ter o endereço MAC de destino, e ele já consegue encaminhar agora esse frame para o próximo salto. E esse processo de extrair de dentro do frame o pacote e depois reconstruir o frame com o meu próximo segmento, com o endereço MAC de origem e destinos novos ali, a gente chama isso de frame rewrite, né? Reescrita do frame. Então, basicamente, a gente tem aqui, por exemplo, na interface Ethernet 0/0 de entrada, interface Ethernet 0/1 de saída, a gente tem o nosso plano de dados, que é onde ali estão sendo encaminhados os nossos tráfegos, no fim das contas. A gente tem o nosso plano de controle, que são os protocolos que estão rodando ali. No caso, o protocolo de roteamento, para popular a nossa tabela de roteamento. A gente também tem ali o nosso ARP, né? Isso tudo são plano de controle. O plano de controle influencia no plano de dados, né? A gente tem um plano de controle rodando aqui e ocupando a CPU do equipamento, né? Ocupando ciclos ali desse nosso processador. Aí, quando chega o frame ali, né, ele vai consultar o seu plano de controle, ele consulta a sua tabela de roteamento e descobre qual a interface de saída e o IP do próximo salto. E aí, no segundo passo, sabendo o IP do próximo salto, ele precisa agora conhecer o endereço MAC, né, da interface do próximo salto. Aquilo que eu falei, né, ele vai usar o ARP ali, ele envia o ARP request, aguarda o ARP reply. E aí o quarto e por último aqui, né, quando ele recebe o ARP reply, ele executa o processo de reescrita do frame. Todo esse processo aqui, os passos 1, 2, 3 e 4, para ele encaminhar ali para a interface de saída e colocar aquele tráfego de volta no plano de dados. Esse processo todo aqui, a Cisco chama, né? Na verdade, os fabricantes chamam de Process Switch, né? E ele é demorado, a gente viu que ele demora um tempo aqui para acontecer. E se a gente tivesse um método mais rápido de fazer isso? A Cisco criou, né? E também os outros fabricantes também criaram coisa parecida, que é o Cisco Express Forwarding, né? A gente vai ter aquela mesma ideia ali, interface de entrada, interface de saída do nosso plano de dados. A gente vai ter aqui o nosso control plane, que está rodando ali os protocolos de roteamento, né? Tem a nossa tabela de roteamento ali, por exemplo, tem o nosso ARP cache, que são os ARPs que já foram feitos, né? Estão armazenados ali.
E agora a gente tem uma estrutura nova que vai rodar aqui no nosso plano de dados. Essa estrutura ela pode rodar via hardware ou via software, depende da arquitetura aí do equipamento, não vou chegar nesse nível aqui de explicação. A gente tem o nosso Cisco Express Forwarding rodando aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ter aqui a nossa Forward Information Base, que vai ser populada pela tabela de roteamento. Ele vai consultar a tabela de roteamento e já vai pré-popular essa FIB, essa Forward Information Base. Então a gente tem aqui na Forward Information Base aquela estrutura que a gente aprendeu na tabela de roteamento, ele já vai deixar ali pronto ali, já no plano de dados, sem precisar ocupar essa CPU, falando, sei lá, chegar na rede 10, prefixo /24, está diretamente conectado. Se for para 10.40.40, vai mandar para o 10.10.254 e ele deixa isso populado ali já no plano de dados. E ele também vai ter uma outra estrutura aqui que vai ser a tabela de adjacência, que basicamente é a nossa ARP cache aqui, para ele não precisar ficar mandando ARP assim que um pacote chega, ele já deixa isso preparado, ele já sabe que tem ali próximo salto, então pode chegar tráfego ali para aquele cara, então ele já deixa aquilo preparado ali no nosso plano de dados, né? Já deixa pré-carregado ali, e ele sabe que para chegar no próximo salto 10.10.10 ali 254, o próximo salto ali, o endereço MAC de próximo salto é o final ABCD. Ele já pegou isso da ARP cache e já deixa armazenado ali. Quando chega um tráfego com destino à rede, por exemplo, 10.40.40, né, o host ali final 20, o que ele faz? Ele não precisa ocupar a CPU mais. Tudo já está pré-carregado ali no plano de dados, já está todas as informações ali, e ele simplesmente manda isso diretamente via plano de dados e de forma muito mais rápida que a anterior, né? A gente coloca o nosso user boot ali, e aí o Ceph faz o raiozinho ali, e a gente tem uma estrutura mais simples, mais fácil, mais ágil. De novo, né? Depende da arquitetura do equipamento aí, de como ele vai fazer isso, vai ser via software, vai ser via hardware, normalmente via hardware, mas depende da arquitetura do equipamento e depende do equipamento também. Não vou entrar nesses detalhes. E por que eu estou explicando isso tudo se eu vou falar de MPLS? Porque a MPLS vai pegar um pouco disso aqui também, e se você não souber esse conceito básico aqui, não adianta você tentar aprender MPLS, né? Então, Multiprotocol Label Switch, né? É um método de encaminhamento de pacotes que toma decisões de encaminhamento com base em labels em vez do destino existente na camada 3. Então a gente viu que o roteamento comum, ele usa o endereço IP de destino. Aqui no MPLS a gente vai usar label. Então por que você consideraria MPLS, né, se com os roteadores atuais o MPLS não é muito mais rápido que o roteamento IP tradicional? A gente tem aquela arquitetura Ceph ali que deixa tudo mais rápido. Por que eu vou usar MPLS então, se eu não tenho um ganho de desempenho assim, né? Primeiro que o MPLS, né, suporta vários serviços como VPN, engenharia de tráfego, QoS, N-transporte over MPLS. Então, portanto, o MPLS é muito eficiente e flexível. Então, o justificativo hoje para você implementar MPLS em alguma rede são os serviços que ele traz ali por cima. Então, imagina que na sua rede tradicional hoje, sem MPLS, você tem uma caixa de ferramenta ali com chave de fenda, alicate e, sei lá, outras ferramentas que você vai ter aí. E quando você coloca MPLS, agora você tem uma caixa de ferramenta muito mais tunada ali com furadeira, sei lá, broca não sei o quê, e um monte de ferramenta legal que você vai conseguir usar. Se você não vai usar essas ferramentas nunca, precisa ter MPLS. Mas se você precisa de algumas dessas ferramentas para atender a sua rede, você vai precisar do MPLS. Então a gente tem aqui, nesse cenário aqui, R1, R2, R3, R4, R5, a gente tem aqui a rede 192.168.0 e a rede 10.00. Rede 10.00 ali no R5 e a rede R1 no 192.168.0. A primeira parte eu expliquei um pouco de forma mais rápida, que era uma revisão, agora eu vou tentar dar uma reduzida aqui na velocidade. Então a gente vai configurar essa rede aqui, o nosso MPLS Domain. Para configurar um MPLS é extremamente simples, é um comando. Você vai dar um IP MPLS dentro da interface ali e já vai estar funcionando. A gente vai ter os nossos roteadores que falam MPLS, que são os Label Switch Routers. Simplesmente é um roteador com MPLS habilitado. Nas pontas aqui que faz fronteiras com redes que não falam MPLS, a gente vai ser o nosso Edge Label Switch Router. Esse cara vai pegar um tráfego sem label e colocar label nele. E vai pegar um tráfego com destino a uma rede que não tem label e retirar essa label. Então nós temos as duas pontas aqui e dentro aqui a gente tem os nossos roteadores intermediários Label Switch Router. São nomenclaturas aí que a gente adota aí quando a gente fala de MPLS. Agora a estrutura aqui de Control Plane de Data Plane aqui do MPLS é parecida com a que a gente tem que eu mostrei para vocês ali, só que ela tem alguns pontos a mais. A gente ainda vai ter o nosso protocolo de roteamento rodando ali no nosso Control Plane. A gente vai ter a nossa RIB, né, a nossa Routing Information Base ali, a nossa tabela de roteamento, rodando ali de acordo com nossos protocolos de roteamento. A gente vai ter a nossa Forward Information Base, né, aquela tabela ali já no plano de dados, aquele macetoso ali com o Ceph, só que agora a gente vai ter também uma tabela com os labels, com o Label Information Base, e a gente também vai ter um protocolo para distribuir esses labels, como se fosse o protocolo de roteamento, só que para label, né, distribuir esses labels
no domínio MPLS. A gente usa aqui o Label Distribution Protocol, acho que é o único ou mais utilizado até hoje, e a gente tem a nossa LFIB, né? A nossa LFIB, que seria a FIB, ali seria ali para o roteamento convencional, a LFIB seria ali para os labels, né? Já ali no plano de dados, sem precisar ocupar ali CPU do equipamento no plano de controle. Então tudo isso é populado ali também no plano de dados. Então a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente está chegando ali pacotes que não tem label, né? Esses pacotes que não tem labels, eles vão ser processados ali via FIB ali no plano de dados. Se o destino for uma interface que não tem label, continua pela FIB. Se for uma interface que tem label, que está com o MPLS habilitado, a gente vai ter que colocar um label nesse cara, então ele coloca ali o label para a gente. Se chegar um pacote ali já com label MPLS, ele vai encaminhar isso ali via LFIB e vai mandar para uma interface de saída que tenha label também, né? Vai estar dentro do domínio MPLS. E aí, o que acontece? Né? A gente vai formar o nosso Label Suited Path, o nosso LSP, o nosso caminho com MPLS habilitado. A gente tem aqui o nosso... Cada saltinho ali vai ter uma etiqueta, vai ter uma label, né? Uma sequência de roteadores, que um pacote com label leva através do domínio MPLS. É um caminho unidirecional. Então, quando a gente fala de Label Suited Path, a gente vai ter um caminho com labels para ir e um outro caminho com outras labels para voltar. Normalmente, o mesmo caminho que você faz para ir, o mesmo caminho que você faz para voltar. Como a gente está usando, por exemplo, o SPF ou algum outro protocolo de roteamento para carregar as nossas rotas, e a partir dessas rotas o MPLS vai gerar os seus labels, então eu ainda preciso de um protocolo de roteamento, né? A gente vai ter aqui, os nossos caminhos vão ser totalmente influenciados pelo plano de controle utilizado ali, o seu, sei lá, seu protocolo de roteamento, o SPF. Então a gente vai usar as rotas que o SPF tem. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, destino 10.0.0/24, né? Label out ali, ó, 87. No R2, né, a gente agora vai usar uma LFIB, né, label in 87, label out 11 via R3. Aqui, label in 11, label out 65 via R4. Aqui no R4 a gente tem um label in 65, label out 23 via R5. E aqui no R5, né, a gente tem um label in 23, label out não tem nenhum, porque agora eu vou sair da minha rede, né, está diretamente conectado ali na rede 10.0.0. O cliente ele não tem ideia que tem label ou não, então não tem label de saída, está diretamente conectado em mim, então ele vai rotear isso via FIB, está diretamente conectado em mim, eu mando para aquela interface. Mas o que são esses labels, né? E como os roteadores sabem qual é o label de saída e para qual roteador encaminhar o tráfego, né? Então, para que o MPLS ele funcione, né, o label precisa ser adicionado ao pacote. E o label é adicionado como um cabeçalho de correção. A tradução literal aqui eu não sei se realmente é essa, né? Eu usei ali o Google para pesquisar, mas normalmente o pessoal chama de cabeçalho de correção, mas na verdade o termo utilizado é shim header. Aí o shim tem, cara, tem várias traduções, como calço, correção, então, enfim, não sei qual é a correta aqui em português, mas é um cabeçalho que é colocado ali entre a camada 2 e a camada 3. Então a gente tem aqui, por exemplo, o frame, né? Que é o cabeçalho ali, a gente chama ali estrutura ali na camada 2, a gente tem ali o pacote, né, ali na camada 3, e entre esses caras a gente tem ali o shim header, que eu não sei nem pronunciar assim, né, nem pesquisei a pronúncia aqui desse shim header, a gente tem ali o label, e depois a gente tem um payload ali dentro de tudo aqui, né, dentro ali do pacote, né, vai estar o payload, a informação que a gente precisa mandar ali de tráfego para o usuário, né, que ele está trocando ali. Então essa é a estrutura, tem gente que, bibliografia que chama o MPLS de camada 2,5, né, que está entre a camada 2 e a camada 3, mas enfim. E aqui está o formato aqui do MPLS, né? A gente tem ali um label de 20 bits, um campo experimental de 3 bits, esse campo experimental para fazer QoS. A gente tem ali o S-bit, que é simplesmente, a gente pode acumular labels ali, não vou falar sobre isso hoje, mas enfim, é para saber se é o último ali da pilha ou não. A gente tem um campo TTL de 8 bits também, né, para problema de loop, é a mesma coisa de camada 3 ali. E a gente tem 32 bits aqui do MPLS Label Format, né? Vamos falar mais um pouco sobre labels aqui. Os roteadores habilitados com MPLS, eles atribuem labels automaticamente a todas as redes que eles conhecem. Então, quais redes que ele conhece? Como é que ele vai conhecer as redes? Cara, através do protocolo de roteamento, hot estática, IP diretamente conectado, enfim. Ele vai ver a sua tabela de roteamento ali e vai atribuir as labels de acordo com a sua tabela de roteamento. Então, a gente ainda precisa, né, de um protocolo de roteamento. Então, não é habilitar MPLS e só MPLS vai funcionar. Ele precisa de outras coisas para funcionar. E, de novo, né, o seu roteamento tradicional ele precisa acontecer ainda para que a tabela de labels ali seja populada. Então, se você tiver problema no seu protocolo de roteamento, você vai ter problema no seu MPLS também. Então, você precisa saber de OSPF, você precisa, sei lá, se você usar ISAS, vai precisar saber de ISAS, enfim, você vai precisar saber de BGP, você ainda precisa saber como o roteamento ocorre, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para o R1,
ele fala ali que a gente está fazendo só unidirecional. Estou dando um exemplo saindo do R1 para alcançar a rede 10. Não estou fazendo da rede 10 para a rede 19268. Estou fazendo só um aqui para ficar mais tranquilo da gente entender. Então, label 19, por exemplo, o R1 atribui isso automaticamente, né? Fala que para a rede 10.0.0/24, o local label dele vai ser o 19. Aqui o R2 fala que é 87, fala que é 11 aqui no R3, o R4 fala que é 65 e o R5 fala que é 23. Como é que ele coloca isso no cara? Ele coloca esse número de acordo, aleatoriamente, lá, de acordo com o range de labels que ele tem disponíveis lá para colocar. Pode ser o mesmo, enfim, para todas as redes, né? Tem vários escopos aí. Então repare que os labels eles têm significância local. O label da rede 10 não é igual para todo mundo, né? Então ele só tem significância naquele roteador que ele está. Então cada roteador, independente de estar conectado localmente à rede 10, gera um label local para a rede que conhece, independente de como a conheceu, se foi Hotstack, se foi SPF, enfim. E aí a gente precisa distribuir essa label entre esses roteadores. Então, para construir o label switch path, né, aquele path de label ali, que eu não vou consultar mais IP, não vou consultar mais MAC, vou consultar só label para construir as minhas rotas ali, o meu path, né, os labels precisam ser compartilhados e distribuídos com os label switch routers, que estão diretamente conectados. E para acontecer isso, a gente tem um outro protocolo, que é o Label Distribution Protocol, que é um protocolo de distribuição de labels. É o protocolo mais comum em uso ao compartilhar e distribuir labels para prefixos IPv4. Então, uma vez que a gente habilitou a MPLS numa interface com a MPLS habilitada, os pacotes LDP Hello são enviados pela interface para o endereço multicast 224002, o endereço multicast de todos os roteadores que falam ali LDP, usando a porta UDP 646. Qualquer dispositivo no mesmo link que também esteja habilitado para o MPLS e que recebe o pacote Hello forma uma seção TCP/LDP usando a porta 646 com o dispositivo vizinho para que a informação do label possa ser trocada. Então a gente manda o Hello ali, né, via UDP, depois fecha uma conexão TCP e esses caras formaram uma adjacência LDP. Então tem aqui os vizinhos LDPs, vamos supor que eu habilitei nas interfaces que ligam ali R1, R2, R3 e R4 e R5, a gente habilitou o MPLS nessas portas com comando IP MPLS, bem tranquilo, e aí a gente vai habilitar também o LDP para troca de labels desses caras. Então o que vai acontecer? Então a gente tem aqui o label 19, né, para a rede 10.0.0/24 aqui, é via local, é um local label aqui. Ele aprende ali que via label 87 é via R2. Aqui no R2 a gente tem o label local aqui, que é o 87. A gente tem o label 19, que é via R1. A gente tem aqui o label 11, que é via R3. No R3 a gente tem aqui o label 11, que é local, o label 87, que é via R2, e o label 65, que é via R4. E aí no R4 a gente tem o label 65, que é local, a gente tem aqui o label 11 via R3, e a gente tem aqui o label 23 via R5. E aqui no final a gente tem o label 23, que é local, e o label 65, que ele aprendeu via R4. Então a gente tem aqui a nossa pequena Nazaré aqui confusa, né? Eu acho que você está confuso também. Acho que é a primeira vez que todo mundo vê isso aqui. Ele fica confuso também, mas não esquente a cabeça que agora a gente vai juntar todas as pecinhas, ou pelo menos tentar juntar todas as pecinhas aqui, para que isso fique mais simples, né? Como é que ele vai encaminhar um tráfego, né? Por que ele está recebendo o label de um lado e de outro? Como é que ele sabe que o sentido do tráfego é via R1 para chegar ali, na rede 10 tem que mandar lá para o R5? Como é que ele vai fazer isso? Lembre que por trás disso tudo aqui está rodando o OSPF, né? O OSPF vai escolher o melhor caminho. Label simplesmente está ali no plano de controle para fazer a distribuição desse tráfego, né? O encaminhamento desse tráfego de salto a salto ali. Em vez de ele usar o IP, agora ele vai usar o label. Então a gente vai usar aqui, por exemplo, né, via R1 para chegar na rede 10, ele vai usar via R2. Aqui no R2 ele vai mandar via label 11, né, que é via R3. E aqui via R4 é o label 6, via R3, né, é o label 65 via R4. Aqui no R4 é o label 23 via R5. E aqui, local aqui no R5, label 23 que ele recebeu, né, ele vai mandar isso ali via Forward Information Base, que está diretamente conectado nele. Então a gente tem aqui o nosso label switch path aqui unidirecional para o destino 10.0.0. Eu não vou fazer o tráfego de volta, eu estou fazendo somente um sentido. O tráfego de volta pode ser que ele use labels totalmente diferentes, mas vamos focar aqui só para ir aqui. E aqui, vamos continuar aqui para tentar deixar um pouco mais simples aqui.
Vamos fazer agora o fluxo do tráfego realmente, né? Então aqui no R1 a gente tem a nossa Forward Information Base, esse é o nosso Label Switch Router, o Edge Label Switch Router, né? Então vai chegar um tráfego sem label, no caso aqui, está entrando no roteador R1 para entrar no domínio MPLS, né? Então ele vai rotear isso primeiramente via FIB, né? Forward Information Base, roteamento tradicional, e ele sabe que ele, para enviar isso para o R2 é uma interface com MPLS habilitado, ele sabe disso, e aí ele vai começar a usar os labels, né? Então a gente tem aqui label in aqui 19, que é o local label dele, e o label out 87 via R2. Aqui no R2 a gente tem um label in 87, né? Ele recebe ali isso via label 87, que é o label local dele, o label out é o label 11, que é via R3. Aqui no R3 a gente tem um label 11, label out 65 via R4. Aqui no R4 a gente tem o label in 65 e o label out 23 via R5, e aqui no R5 a gente tem o label in 23, não tem nenhum um label out, né? Nenhum label de saída ali, ele vai rotear isso via FIB, porque ele é o último roteador para chegar ali naquela conexão ali, ele vai rotear via Forward Information Base, roteamento tradicional, está diretamente conectado naquele cara, ele vai mandar isso via FIB. Então, galera, agora vamos supor que um tráfego real está chegando aqui um pacotinho com destino ali o IP 10.0.0.10, destino ali a rede 10. Então, ele está entrando aqui no R1, que é o nosso Label Switch Router aqui, o nosso Edge Label Switch Router, né? O nosso roteador, onde vai chegar um tráfego sem label, ele vai colocar label e colocar dentro do domínio MPLS. Então, aqui a gente vai colocar um label 87, porque ele sabe que com destino à rede 10, o label out 87, e ele vai mandar isso para o R2. Chegou aqui no R2, ele sabe que quando chega um label in 87, ele vai colocar um label out 11. Então ele coloca aqui o label 11 e manda isso ali para o R3. Chegou no R3, label in 11, label out 65. Ele já coloca aqui o label 65 e aqui no R4, né, ele já sabe, label in 65, label out 23. E aí, quando chegou aqui no R5, ele chegou ali um label in 23, label out não existe, ele está diretamente conectado ali na rede 10, e aí ele vai remover esse label e mandar aqui via FIB, né? E a FIB, Forward Information Base, protocolo de roteamento, né? Um roteamento tradicional, ele vai mandar ali da rede diretamente conectada. Então, repare que quando chegou ali no label Edge Route do outro lado, ele teve dois trabalhos, né? Ele teve que tirar o label e teve que mandar isso para FIB. Então, esses dois trabalhos é um pouco burro, né? A gente chama aqui em Minas de capinar sentado, né? Não faz sentido. Por que ele tem que tirar o label, já que ele sabe que está diretamente conectado na rede 10, que vai ser roteamento tradicional, uma rede ali que não tem label, né? Já é o destino final não sabe que tem label ou não. Não precisa de label ali, né? Tá diretamente conectado nele. Por que ele não informa para o R4 que ele é o último cara, é o Edge ali para chegar na rede 10? E é para isso que existe ali o Penultimate Hope Popping, né? O PHP, não é linguagem de programação lá, é simplesmente o roteador 5, que é o final da linha ali, informar para o penúltimo cara ali, né, o R4, informar para o cara falando o seguinte: cara, eu sou o destino aqui para a rede 10, ele está diretamente conectado em mim, quando você me mandar aqui um pacote aqui com destino a essa rede, já remove o label aí para não ter que remover aqui, já me manda sem label. Então é isso que ele faz, né? Ele manda aqui, o R5 manda para o R4 e fala, cara, pop rede 10.0.0/24. Então, o que ele faz, né? O R5 diz para o R4 que ele é o fim do label switch path para a rede 10.0.0/24 e que o R4 ele deve remover qualquer label e encaminhar o pacote para o R5. Então, resumidamente, o que ele faz é substituir aquilo ali de cima por isso aqui de baixo. Label em 65, né? Label out pop via R5. Então, quando ele manda agora o pacotinho ali para o R5, em vez de mandar ali com label 23, ele manda sem label nenhum, né? Ele remove esse label. Por que isso é legal? Porque em vez de passar pelo processo dele consultar a sua LFIB ali para remover o label, ver se tem label ou não, ele já vai mandar isso aqui, ó, diretamente via FIB. Ele economiza ali algum processamentozinho ali e já manda isso ali via FIB. É uma forma mais inteligente. E repare que em hora nenhuma desse label switch path aqui, né, eu não consultei IP, não consultei nada, né? Simplesmente foi uma troca consultando labels ali. É lógico, né? Para construir esse LSP eu precisei do SPF, eu precisei do MPLS, eu precisei do LDP. Então a gente tem uma estrutura que toda em conjunto ali, trabalhando em conjunto para formar isso aqui e deixar essa comutação, esse switch aqui de forma mais simples. Espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui. E aí fica a última pergunta, né? Por que fazer isso tudo, né? Se eu não tenho ganho nenhum em roteamento nem nada. Galera,
a gente faz isso tudo para a gente ganhar em cima do MPLS os serviços que ele pode nos proporcionar. L3 VPN, fazer uma extensão de L2 em cima de uma rede toda L3, fazer Traffic Engineer ali, com túneis, enfim, uma série de coisas que a gente consegue fazer com o MPLS na nossa rede. E é isso, galera. Essa é a explicação básica do MPLS. Se vocês querem que eu faça alguma exemplificação aqui, fazendo no IVE, com algum tipo de serviço, ou também explicar aqui de forma teórica a parte de serviço, exemplificando aqui um L3 VPN, deixa aí nos comentários que eu vejo se eu faço essa parte 2 aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Ajude a compartilhar com seus amigos, colegas aí da área de redes. E nos vemos e até a próxima. Obrigado, galera.